Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. No período de pandemia, tive a ideia de criar esse podcast para compartilhar meus pensamentos. Entre maio de 2020 e março de 2021, eu postei apenas 13 episódios. E quando eu criei esse podcast, eu pensei, não vou falar nada de espiritualidade, que é o assunto que mais eu costumo abordar em minhas redes sociais. Então, recentemente, eu pensei em criar uma série resumindo tudo aquilo pelo qual eu passei na minha vivência e aquilo que eu creio. E aí surgiu o que eu poderia chamar de uma segunda temporada desse podcast. E eu quero aqui, nesse episódio, resumir tudo aquilo que eu falei nos últimos meses, porque a partir daí eu vou começar um segundo momento de compartilhamento daquilo que eu creio. Eu trouxe até aqui um resumo de minha vida e alguns pensamentos, não necessariamente da minha crença. Mas veja só, eu comecei falando sobre o meu despertar do ateísmo. Até onde eu me lembro, minha descrença não foi uma mera opção, não foi uma decisão, mas foram fatos que me levaram a tal postura. Mesmo eu imerso em um ambiente de um colégio religioso. E aí eu falei posteriormente em minha experiência em uma religião de matriz africana, onde eu ainda vivi um momento de descrença, mas mesmo assim, paralelo com a minha descrença em mundo espiritual, em Deus, eu vivenciei experiências que para muita gente, uma religião de matriz africana pode ser mais uma manifestação de charlatanismo, mas eu vivi uma experiência pessoal que eu posso assegurar que ali não é charlatanismo. Há outros, por exemplo, que a veem como uma religião, um estilo satânico. Em tese, e aqueles que creem assim, eles pensam que os adeptos são tipo assim, seres do mal. Mas religiões como Umbanda, como Candomblé, são um fenômeno socio-religioso. As várias religiões de matriz africana nada mais são do que um sistema de crenças, teologia estruturada, templos e ritos, ou como outros possam chamar, liturgias, as quais caracterizam-se como uma religião. E para tal tem coisas que nelas eu rejeito, como eu rejeito também no hinduísmo, no kardecismo, no islamismo, tem coisas no catolicismo que eu rejeito, há coisas na multifacetada realidade do mundo evangélico que eu rejeito. E o Deus, por exemplo, das religiões de matriz africana, não é o Deus para a minha concepção dos cristãos, certo? Pronto. E aí eu falei da minha inserção no cristianismo, que é aquilo que eu chamo de conversão. Posteriormente eu falo das mudanças, crenças, paradigmas ou valores que vêm passando ao longo de mais de 3 décadas. E é em cima dessa mudança de valores, de crenças atuais, é que eu irei daqui em diante resumir minha concepção de fé. Eu quero tentar resumir a base daquilo que por ela eu caminho, a minha experiência de espiritualidade. Eu também, em episódios mais recentes, eu usei celebridades como o George Harrison e o Cassius Clay, que posteriormente ficou conhecido como Muhammad Ali, para ilustrar que nem sempre entendemos e posteriormente não cremos naquilo que é o sistema religioso que crescemos, ou seja, nem sempre simpatizamos com a religião de nossos pais. E em seguida eu refleti sobre a tendência da sociedade moderna em montar um sistema pessoal de fé pensando crenças em diversas religiões, ou seja, a nossa crença atual não é aquela crença tradicional que aprendemos dos nossos pais e que existe um sistema religioso que dita realmente
o certo e o errado, o caminho a seguir, mas a crença dos dias atuais é um mix de diversas crenças, pensando coisas de forma superficial e não muitas vezes opostas, antagônicas. E por fim, no último episódio antes desse, eu advoguei que há uma necessidade de termos um entendimento pleno, entendermos toda a fundamentação teórica que embasa e forma aquilo que nós cremos. A partir de então, eu estarei gravando podcast sobre 4 pilares, dos quais eu caminho sobre eles, e eles montam, em cima deles eu monto e estruturo a minha fé. Os 4 pontos são Deus, Bíblia, o homem e Jesus Cristo, certo? Na realidade, eu poderia resumir em 3, Bíblia, homem e Jesus Cristo, porque para tentar provar a existência de Deus até aqui, até onde eu já cheguei, se você é aquela pessoa que ainda precisa entender, crer que Deus existe, se é uma dúvida, até aqui você chegou em vão, porque eu já caminho há muitos episódios falando sobre Deus, mas mesmo assim eu resolvi colocar Deus. Eu achei que seria um ponto que não precisaria mais questionar, mas mesmo assim eu vou falar, certo? Deus, Bíblia, homem e Jesus Cristo. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.